Agora, quem não está numa situação nada legal é o regime iraniano. Isso porque, pela terceira noite seguida, milhares de pessoas saíram às ruas de várias cidades do Irã pedindo o fim do regime, inclusive, como colocamos aí no GC, gritos de morte ao ditador. Isso tem um impacto muito grande. Tá? Uma coisa é você pedir a queda do regime, outra coisa é você pedir a morte do ditador, que eles entendem como o Ayatollah Khamenei. Isso significa que as pessoas estão perdendo o medo, estão perdendo o receio. Aqui, para explicar o que está acontecendo em relação ao Irã, nós precisamos fazer quase que uma análise, sociológica da situação. Porque quando nós tivemos os ataques de Israel ao Irã, quando nós tivemos o ataque americano de Israel ao Irã, não é, as bases nucleares, teve ali sim uma movimentação tímida das pessoas pedindo a queda do regime, mas não dessa proporção que nós estamos vendo agora. E alguém pode perguntar, mas por que, Ivan, no momento que o regime estava cambaleando, em junho, as pessoas não saíram às ruas e estão saindo agora? Nós temos duas explicações para esse motivo que são extremamente sociológicas. Tá? O primeiro deles, em junho, existia um certo receio das pessoas realizarem um trabalho para Israel. A gente sabe que, assim, muitos querem a queda do regime, mas não querem fazer o serviço para que Israel ficasse, né, com as glórias disso. Ninguém queria ficar com a pecha de que, olha, derrubamos um regime no nosso país para colocar um regime ali apoiado, digamos assim, por Israel e pelos Estados Unidos. Existe também essa questão interna dentro do Irã, né? E a oposição iraniana, ela é muito dividida, muito mesmo. Se você acha que a oposição no Brasil tem correntes e vertentes, assim como a oposição da Venezuela, saiba que no Irã é muito pior essa divisão, ela é muito mais profunda, porque ela encontra várias vertentes religiosas, ideológicas, que estão mesmo relacionadas a tribos no interior do país, então é muito difícil você organizar isso. Mas, Ivan, se as pessoas não saíram em junho e essas divisões continuam, porque as divisões continuam, por que elas estão saindo agora em dezembro? Acontece que a diferença de junho, a situação econômica do Irã piorou e muito em relação a junho. E aqui entra a questão sociológica que eu queria dizer. Censura, perseguição assustam as pessoas que acabam evitando de sair às ruas, protestar, enfim, as pessoas têm medo de morrer. Em resumo é isso, ou de ficarem presas para o resto da vida e Deus sabe o que pode acontecer com a sua família. Então isso leva um certo temor para as pessoas. Acontece que quando começa faltar comida em casa, quando começa a faltar energia elétrica, quando começa a faltar água, o Irã sofre um problema seríssimo com falta de água. E a questão começa a ficar um pouco mais desesperadora nesse sentido, então não há outra opção que sair às ruas. Foi o que aconteceu em julho de 2021, em Cuba, quando eu, Paulo Henrique e seu Sepúlveda, entramos ao vivo aqui, naquela noite, dizendo, olha, estamos diante da maior manifestação da história após a Revolução Cubana do país. Tanto lá quanto agora aqui, o que levou as pessoas às ruas é a falta de dinheiro no bolso. E sim, podemos fazer uma comparação com o Brasil. Tudo o que aconteceu este ano no Brasil deveria ser o suficiente para levar milhões de pessoas às ruas do nosso país em várias cidades. Nós tivemos manifestações importantíssimas, não vamos minimizar, mas não do tamanho da proporção que deveria ter. Eu não estou dizendo que a situação econômica do Brasil está boa, tá, pessoal? Eu não vivo no Brasil, não posso aqui afirmar isso, mas eu sei que ela, né, obviamente, não está boa. Mas no momento que ela piorar, ela vai levar as pessoas para as ruas. Não se iludam. As pessoas saíram às ruas em 2015 para derrubar Dilma por um sentimento anticorrupção e também porque a economia não ia bem naquele momento. Né? A gente teve uma queda ali nos índices de economia. A mesma coisa, em uma proporção diferente, é o que está acontecendo agora no Irã. Essas manifestações são impulsionadas pela assim chamada geração Z.
Não é o mesmo movimento do Nepal e também ali aquele do México, tá? Não é, mas existe sim esse sentimento de preocupação com o futuro em questões relacionadas à economia, tá? Então ontem nós tivemos, se não me engano, o terceiro dia de manifestações. Hoje, agora à tarde lá no Irã, né, o Congresso, o parlamento do regime está reunido com técnicos do Ministério da Economia para tentar encontrar uma solução. E uma declaração do presidente iraniano chamou muita atenção. Ele disse que o regime precisa ouvir o que esses manifestantes, o que essas pessoas estão dizendo, atender às demandas. Só que, obviamente, eu não acredito que o presidente do Irã esteja levando literalmente a questão das demandas a sério, porque, por exemplo, estão pedindo a morte do ditador. É muito incomum que o presidente iraniano, que não tem o poder, né, obviamente que tem o Ayatollah, venha a público fazer declarações como essas. Agora eu não sei o que vai acontecer com o presidente iraniano, se ele vai continuar no poder ou se por acaso o helicóptero dele vai ter algum problema, não sei disso. Mas é interessante ele ter feito essa declaração. Se os senhores têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa questão do Irã, fiquem à vontade de enviar no chat. Se você enviar um superchat, você estará contribuindo aqui com o trabalho realizado e também ajudará aqui na manutenção do trabalho, né? Mas, falando em situação econômica complicada, a gente também pode pegar alguma pergunta, como por exemplo do JV0911. Israel tem condições de financiar uma guerra civil lá dentro do Irã? Tem. Mas o problema de Israel não é a questão de dinheiro, a questão justamente de encontrar grupos dispostos a fazer esse trabalho por Israel, tá? Para termos uma noção de como estão as coisas lá no Irã, nós temos aqui uma publicação feita de alguns vídeos, né, que a gente conseguiu verificar, e o Torre preparou aqui o conteúdo para a gente. Por gentileza, Torre, coloque na tela aí os vídeos para que a nossa audiência tenha uma noção do que está acontecendo lá no Irã. Eu acho louvável e justificável que as pessoas saiam às ruas manifestar quando falta água e quando a situação econômica ela fica deteriorada. O que é preocupante é que as sociedades deveriam se levantar antes de que faltasse água, antes que começasse a faltar dinheiro, antes que da crise, né? É aquela coisa, as pessoas ficam muitas vezes com medo de sair às ruas, ficam anestesiadas, se os senhores me permitem esse termo, e quando elas despertam justamente no momento de desesperação, de desespero. E aí o regime cada vez está mais consolidado, né? Por que não estamos vendo manifestações na Venezuela como essas, neste momento específico? Justamente porque o Nicolás Maduro armou as milícias, isso é um fato, e as pessoas têm medo de sair porque pode terminar com morte, né, e prisões, etc. O regime está consolidado na Venezuela, é por isso que não é tão complexo, e não é tão simples dizer saiam às ruas manifestar contra o regime. Ali nós estamos num ponto que realmente você corre um risco de vida de sair em uma manifestação. O Irã também, só que no caso do Irã as pessoas estão começando a passar fome, então entre passar fome em casa e tentar fazer alguma coisa, as pessoas estão optando por tentar fazer alguma coisa. Tá certo? O Lima Júnior diz aqui, bom dia, Ivan, e a todos. Já vejo as manchetes de jornais, avião do presidente desaparece. Feliz e abençoada terça-feira para si a todos. Um abração, Lima. Ele está falando em referência, obviamente, às declarações do presidente iraniano contra o regime, e se ele desaparecer, não será nenhuma surpresa. Obrigado, Lima.